Hoje nós vamos conversar com Ana Cristina Bortoleto Dunker, que é psicóloga formada na USP, diretora há 25 anos da Escola Carandá Viva a Vida e também do Centro de Estudos Madalena Freire. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Como é que você explica, como é que você pensa sobre esse massacre que aconteceu na escola de Suzano? Acho que a primeira sensação e a primeira coisa que dá para dizer quando a gente ouve uma notícia como essa é de profunda tristeza mesmo, né? De preocupação com aquelas pessoas que estão ali e das quais a gente vai acabar falando sem saber exatamente quem são e qual é a história delas, né? Eu acho que elas refletem muito mais, ou dá para a gente pensar para além dos sujeitos que estão ali e das suas histórias particulares, como que a gente lida com os nossos adolescentes, com o espaço da escola, né, em outros contextos no Brasil que a gente vive, no momento em que estamos atravessando com tantas questões. Eu acho que todas as questões de cunho político e o discurso de polarização, enfim, o quanto isso vai criando um espaço mais fértil para esse tipo de acidente, incidente, de massacre, né? Tudo misturado, né? Muito difícil da gente pensar como nomear, né? Porque de fato é um massacre, de fato é um crime, né? Por outro lado, é um sintoma da sociedade que tá doente ali. E a gente tem visto que esses crimes têm sido mais frequentes, né? Se a gente pegar a história no Brasil, nos Estados Unidos também tem uma curva mais ou menos estável. No Brasil tem uma curva ascendente desses crimes. Tem alguma explicação para isso? Não saberia dizer exatamente, dá para a gente levantar hipóteses de que, bom, tem uma aproximação do modelo americano, né? Então acho que tem uma coisa de muita divulgação desses... Esse domínio cultural americano? Eu acho que tem este efeito. Eu acho que o fato, os próprios meninos diziam que queriam imitar Columbine, né? Então tem uma coisa de um espelhamento numa realidade diferente da nossa. Tem uma sociedade cada vez mais individualizada, que também é a realidade americana, né? Individualista e a noção de comunidade, de vida no coletivo, né, se esvaindo cada vez mais, principalmente nas grandes cidades. Eu acho que São Paulo é um exemplo disso, né? Que espaços os alunos têm para fazer uma vida coletiva na escola. E a questão toda com relação ao discurso do ódio, a banalização, a questão do armamento. O senso comum, geralmente, tende a explicar com muita facilidade todos os fenômenos e culpar pessoas por esses fenômenos. Se nós tomarmos como verdadeiro o seu argumento de que é reflexo de um acirramento dos ânimos na sociedade, de maneira geral, uma doença social, por que algumas pessoas sofrem o impacto desse mal-estar todo e praticam atos completamente condenáveis como esse, e outras não? Eu acho que exatamente assim que se manifestam as doenças sociais, né? Elas não acometem uma população inteira, né? Elas aparecem aqui e ali como gritos, né? Como indicadores, talvez? Indicadores de que lâmpadas de alerta. Não sei, não dá para prever minimamente se era esse o interesse dos meninos, o que os motivou a fazer o que fizeram, mas com certeza, né, eles são emergentes de uma situação que as pessoas vão lidando de jeitos diferentes. Acho que a própria constituição de cada um dos indivíduos, né, dos sujeitos que estão em jogo, a história deles, enfim, vai dando ou não a possibilidade disso acontecer e outros jeitos de sofrer. Outros meninos sofrem de outros jeitos essas mesmas situações. Você falou da história deles, pegar a questão da história familiar. Como é que os pais têm responsabilidade nesse tipo de ato dos filhos?
um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? Então, a responsabilidade é de quem está no entorno, né? Lógico que pai e mãe têm um papel fundamental na estruturação da vida psíquica das pessoas, né? Mas também eu acho que todo o entorno, e não é à toa que essas coisas acontecem no primeiro ambiente coletivo, né, que é a escola, né? Você sai da família e você vai para a escola. Recentemente teve um caso em Campinas que era numa igreja. No Rio de Janeiro, Realengo. Outras instituições que vão possibilitando pessoas que, por um lado, são ali, teoricamente, que a gente é cuidado, né, na escola, na igreja, e, ao mesmo tempo, é para lá que a gente traz, ou que estes casos trazem uma crítica do que está acontecendo ali, que não está sendo escutado. Né? É porque a escola é o primeiro degrau da socialização depois que ele sai da família, ou porque ele vê na escola os defeitos do mundo? Acho que é uma questão importante para se pensar. De cara, é o primeiro espaço de socialização, é um espaço muito complexo de vida social, né, um microcosmo do que está acontecendo fora, reproduz uma série de questões de autoridade, de frustrações e de dificuldades que a gente tem no trato da vida social mesmo, né, e que, se for mal administrado ao longo da adolescência, eu acho que volta como um lugar e que fica tão doente quanto fica doente a sociedade, né, do mesmo jeito que tem espaços... quando a gente pensa que é um mal das relações, é um mal das relações que se atualizam dentro da escola. Então, tem também uma coisa de dizer, aqui eu não fui, daqui eu fui excluído, né? Um dos meninos saiu da escola, né? O que isso quer dizer, ou as pessoas que estão aí nos comentários todos sobre o que está acontecendo, pensando como é que é a entrada das pessoas na escola, tem que ter mais vigilância para entrar, tem que proteger melhor os muros da escola. Bom, teve gente que chegou à imbecilidade de dizer que os professores devem estar armados. Armados, né? E supor que trazer a violência ou para dentro da escola já é um jeito de lidar com ela. Né? E, na verdade, ou de dizer, não pode deixar entrar qualquer um na escola. Esses meninos eram ex-alunos dessas escolas, eles não eram qualquer um. Né? Os ex-alunos são aquilo que a gente tem de mais caro, aqueles que a gente formou dentro da escola. Então, o retorno deles, para quem está dentro da escola, é o maior indício. E muitos voltam para fazer boas coisas, voltam para dizer de tudo de bom que aconteceu dentro do ambiente escolar. Estes voltaram para denunciar algo. Né? E as escolas públicas hoje no Brasil estão formando bem as crianças? Tem equipamento, tem professores, os professores são próximos dos alunos como eles deveriam ser? Qual é a sua avaliação? O maior problema do Brasil é o tamanho dele, né? É impossível da gente fazer qualquer tipo de generalização. Se a escola não tiver ali uma comunidade, porque a escola não é a escola, né? É aquela isolada, escola com aqueles meninos, com aquela equipe de professores, com aquela comunidade de pais, e precisa, e acho que esse é o grande... pulo do gato, é como é que você faz para fazer com que aquela escola seja de fato uma escola da comunidade, que todo mundo se sinta pertencente, né, e que possa ter sua voz. E acho que a realidade da educação do Brasil está muito aquém de conseguir garantir isso, porque não garante condições mínimas, né, de estrutura mesmo. Né? Então, professores mal pagos, com dificuldade para fazer suas formações, com dificuldade para agir dentro de sala de aula, meninos indo para a escola para comer, porque não tem como comer fora, né? É outra coisa, a escola não é um lugar para alimentar meninos. É lógico que é super importante que eles estejam alimentados, mas não é e que façam, mas não é o fim da escola. Né? E vai se transformando com a deterioração da sociedade. Então, eu acho que, além disso, pensando na escola pública e na falta de investimento, no sucateamento mesmo da rede, enfim, tem um lugar que a escola está assumindo no discurso atual de que a escola é a grande vilã, né? De que o professor... tem ideologia. Tem ideologia e que o professor... ideologia todos temos. Claro, né? Ainda bem. Né? Se a gente puder
cada um trazer a sua diferença, né? Os alunos têm toda a condição de lidar com essas diferenças e ser algo diferente. Esta é a função da escola, dizer, na sociedade a gente não é igual ao pai ou à mãe, não tem que seguir a ideologia do pai e da mãe, mas pode compor. E quanto maior o cardápio que lhe é oferecido, melhor cidadão ele será. Acho que ele tem muito mais condição de refletir sobre essas diferenças. Agora, dizer que o professor não pode decidir dentro de sala de aula o que ele vai fazer, ele tem que ter formação para poder tomar as decisões que são dele. A decisão, na última instância, é o do professor, né? A autonomia deveria ser completa para ele. Ele tem que ser formado com ferramentas e condições de fazer sempre a opção mais autônoma de como reagir ou como agir em determinada situação. Isso vem do Paulo Freire, isso vem da Madalena Freire, que é a patrona aí do nosso centro de estudos, porque é a ideia mesmo de que você tem um projeto de escola, você tem um projeto de país, e o projeto da escola tem que compor com isso, mas ele se atualiza dentro da sala de aula pela fala do professor. O discurso do professor é fundamental. Então, teoricamente, ele deveria construir o projeto político-pedagógico junto com a escola e definir, né, quais são os valores que sustentam aquele trabalho, para, de posse desse acordo, que é um acordo coletivo entre todos os professores e o corpo gestor da escola e as diretrizes do governo, enfim, decidir ali como fazer acontecer na hora que o menino faz uma pergunta sempre inesperada. Se a gente estiver atento a escutar os alunos, a gente vai sempre se surpreender com o que eles têm para dizer. Né? Tá bem, eu agradeço muito a entrevista com a Ana Cristina Bortoleto Dunca, que nos explicou bastante bem alguns dos motivos e das situações que vivem os estudantes hoje nas escolas brasileiras. Muito obrigado. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.